Então vamos lá, Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 19. Lucas 15, 19. Diz assim: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Só isso. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Aposto que coisa esquisita um texto desse, mas é exatamente sobre isso que eu quero falar. A identidade de um filho. Quando nós olhamos para o capítulo 15, começando no versículo 1, nós vamos encontrar neste capítulo três parábolas. Três parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho perdido, que é o chamado filho pródigo, que se perde. Então a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho que se perde, que é chamado o filho que estava perdido, o filho que estava morto. Mas dentre estas três parábolas, que destaca a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido, eu quero destacar o filho que se perde dentro da casa do pai. Interessante porque a ovelha perdida, ela se desgarra do rebanho, ela vai se apartando do rebanho e ela se perde, ela estava distante do rebanho. O pastor empreendeu força, diligência, até encontrar a ovelha perdida e celebrar pelo encontro e trazê-la de volta ao aprisco. Agora, a dracma perdida, ela foi perdida dentro da própria casa. Imagina, você perder alguma coisa na rua é uma coisa, agora você perder alguma coisa dentro da sua própria casa é uma outra coisa. Eu não sei se você já procurou alguma coisa e não encontrou dentro da sua casa, e com certeza ela está dentro da casa, mas você não sabe onde ela está. Dificilmente eu pesco, mas eu recebi um convite para fazer uma pescaria lá em Rondônia. Imagina, pescar em Rondônia. Não pesco nem aqui, vou pescar em Rondônia. Mas eu fui assim despertado, olha, dá muito peixe. Mas aí a pessoa disse: você tem que trazer todos os equipamentos. Eu fui e comprei os equipamentos. Quando comprei todos os equipamentos, ele disse: a pescaria foi cancelada. Imagina a minha frustração. Aí outro dia eu recebi um convite para ir: vamos pescar? Eu falei: onde? Aqui pertinho. Eu falei: então vamos. Fui procurar o equipamento. Cadê os molinetes? Sumiram os 3 molinetes, mas eu tenho certeza que ele está lá dentro de casa. Vou ter que acender a luz, a vela lá, e ia procurar com diligência e vou encontrar. A dracma dessa mulher, ela perdeu dentro da sua própria casa. E tem muita gente perdida dentro da sua própria casa. Tem muita gente perdida em si mesmo. É sobre isso que eu quero falar. Interessante porque quando nós olhamos para o texto, o filho pródigo, ele sai da casa do seu pai. Ele foi tomado por uma insatisfação. E eles, é interessante, nós muitas vezes somos tomados por insatisfações que lá na frente a gente vai ver que é um equívoco, um engano que fora plantado dentro de nós. Eu já vi muita gente sendo tomada por insatisfação e lá na frente se arrependendo e voltando, fazendo o caminho de volta. É possível sempre fazer o caminho da volta. Diga: é possível fazer o caminho da volta. É possível, diga: é possível. A casa do pai, para esse jovem, se tornou monótona. Não tinha mais sentido. Tudo o que ele desejava era ter amigos, compartilhar de uma amizade que lhe trouxesse uma satisfação. Então ele vai se distanciando da casa do pai. Ele pega a parte da herança e ele vai para um lugar distante. Lá ele encontra muitos amigos, porque ele ainda tinha muito dinheiro.
e ele vai gastando o seu dinheiro com as meretrizes, vai se envolvendo com o mundo. Quando ele percebe, ele já tinha gasto toda a fortuna, toda a herança, e agora sem herança, sem dinheiro, ele perde os amigos. Perde os amigos. Os amigos se afastam dele, se distanciam dele. E lá, distante, era um tempo de crise, era um tempo de escassez, era um tempo de fome. As pessoas quase não tinham o que comer e lhe ofereceram um serviço. Qual era o serviço? Apacentar porcos. Dentro da cultura judaica, os porcos são animais imundos. Até no próprio solo da nação de Israel, eles não permitem, como que fosse um solo sagrado, que se crie porcos. E agora imagina ter que cuidar de porcos. E a Bíblia diz que ele padecia de tanta necessidade, que ele desejava se alimentar com o alimento que os porcos comiam. Ele desejava se alimentar com o alimento que os porcos comiam. Ele estava faminto. Mas o texto diz que ele caiu em si. Ele caiu em si. Ele estava como que tomado nos seus sentimentos, nas suas emoções, por uma força espiritual, que o tira do centro, que o tira do propósito. Diz o texto, no versículo de número 17: e caindo em si disse, olha o que ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço fome. Quantas pessoas que trabalham para o meu pai. Quando nós olhamos para o contexto da Bíblia, muitas vezes trabalhadores, eles trabalhavam como escravos. A maioria dos trabalhadores eram escravos. Eles serviam as pessoas e trabalhavam para as pessoas como escravos. Quantos escravos há na casa do meu pai? Quantos trabalhadores há na casa do meu pai, que eles têm o que comer, eles têm do que se alimentar, mesmo sendo escravos, mesmo sendo servos, mesmo sendo trabalhadores, eles têm o que comer, e eu aqui padecendo necessidades. Interessante, por quê? Quando você se distancia da casa do pai, falando da questão biológica, nós nascemos numa família. Mesmo nós nos distanciando da nossa casa, nós não deixamos de ser filhos. Para onde você for, você vai ter uma identidade de filho. Pode ser que essa identidade de filho esteja aí um pouco desordenada em você. Mas quando você se distancia da casa dos seus pais, você não deixa de ser filho. Mas se distanciar da casa dos pais, sempre haverá consequências. E as consequências de se distanciar da casa do pai. Nós temos um pai celestial. E muitas pessoas se distanciaram da casa do pai. E quando nós nos distanciamos da casa do pai, quebramos o relacionamento com ele, nós atraímos consequências trágicas sobre as nossas vidas. Interessante, porque esta parábola, ela fala 5 coisas. Primeiro, ela fala do pecado. A parábola do filho pródigo, ela expõe o pecado. A parábola do filho pródigo expõe aqui as consequências do pecado. A parábola do filho pródigo, ela fala a respeito do arrependimento. A parábola do filho pródigo fala a respeito de uma confissão. E a parábola do filho pródigo também fala a respeito da restituição. O pecado, ele traz consequências terríveis sobre as nossas vidas. Agora, o que é pecado? Porque algumas pessoas, elas têm a concepção própria a respeito de pecado. Mas na verdade o que nos mostra e nos ilumina a respeito do pecado é a Bíblia. O pecado não é aquilo que eu acho que é pecado. O pecado é o que a Bíblia sinaliza que é pecado. Eu acho que atravessar um sinal vermelho, eu acho que não tem problema algum, que não é uma transgressão. Mas não é o que você acha, é o que está estabelecido. É uma transgressão. Até agora estava vendo, estão revendo os sinais na madrugada, para rever isso.
Porque você não tem necessidade, muitas vezes, de ficar parado numa esquina com o sinal fechado, esperando abrir, sendo que não tem fluxo de carro. E os sinais, eles foram colocados para estabelecer o que? Fluxo de veículos. E eu sei que muitas vezes você está lá, você dá uma olhada, se não tem aquele pardalzinho, você passa. Mas se tem um pardalzinho, você tem que continuar parado. De madrugada. Ela posta, é assim mesmo. Em São Paulo, as pessoas dificilmente elas ficam paradas na madrugada num sinal fechado, o risco de serem assaltadas. Então está se revendo a lei para que nas madrugadas os sinais fiquem simplesmente piscando como um alerta, para que as pessoas possam vir, dar uma paradinha e avançar. Então pecado não é aquilo que a gente imagina que é pecado ou acha que é pecado. Nós classificamos os pecados, mas corremos o risco até de termos a nossa mente cauterizada. O que é isso? Mesmo pecando, já não há mais nenhum sentimento e não afeta a sua mente a respeito daquilo que você pratica. Nós encontramos nesse texto o filho se distanciando da casa do pai. Ele peca em se distanciar, simplesmente se distanciar. Ele vai se afastando, ele vai se afastando. E quando ele vai se afastando, o seu coração, na verdade, dentro da casa do pai, o seu coração já não estava mais conectado com o pai, já havia sido desligado. Pecado é errar o alvo. As consequências, ele vai padecer necessidades. O texto é claro. As consequências do pecado na vida deste jovem foi padecer necessidades. Diga, padecer necessidades. Queridos, na casa do pai é possível nós vivermos a vida plena. Na casa do pai é possível vivermos a vida abundante. Na casa do pai, a provisão plena e completa para as nossas vidas, no que diz respeito ao nosso espírito, à nossa alma e o nosso corpo. Muita gente está insatisfeita, mesmo estando dentro da casa do pai. E Deus vai arrancar hoje essa insatisfação, vai curar essa insatisfação, para que você viva a plenitude do gozo de estando na casa do pai. Você pode dar um aplauso ao Senhor? As consequências do distanciamento, do afastamento da casa do pai, levou o jovem a padecer necessidades. E ele desejava alimentar-se com aquelas coisas que os porcos comiam. Imagina, desejos começam a vir na sua alma e tomar a sua alma. Os seus sentimentos são aguçados para você intensificar a prática do pecado, quando você se distancia da casa do pai. A sua alma vai sendo tomada por sentimentos e inquietação, para se comprometer cada vez mais com o pecado. Quanto mais distante você estiver da casa do pai, mais ativado e aguçado nos seus sentimentos para a prática do pecado você vai ter em você. As consequências do pecado na vida deste jovem que se distanciou da casa do pai foram terríveis. Mas lá, estando naquele lugar distante, padecendo necessidade, ele caiu em si. De repente ele é despertado. Ele começa a pensar, ele começa a imaginar: na casa do meu pai, até os trabalhadores do meu pai, os servos do meu pai, os escravos do meu pai, eles vivem bem. Imagina, eles têm uma vida digna, mesmo sendo trabalhadores, mesmo sendo servos, escravos, eles vivem bem. E eu aqui padecendo necessidade. Ele diz: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Diga arrependimento. Arrependimento. O arrependimento é o caminho que nos conduz de volta ao centro do propósito. Há uma chamada extraordinária da parte de Deus para vivermos um relacionamento pleno com Ele. Escute bem, preste atenção. Nenhuma pessoa na sua religiosidade, simplesmente na religiosidade, ela vai poder viver a vida abundante, a vida plena, o gozo pleno. As religiões não conseguem suprir carências e necessidades de alma. Pode até dar uma maquiada, uma melhorada, mas nós só podemos ser plenos vivendo uma comunhão perfeita com Deus. O pecado, ele nos afasta de Deus. O pecado nos distancia de Deus, por causa da santidade dele.
O arrependimento é o caminho que nos conduz de volta para o propósito. Lá naquele lugar distante, tomado pelos seus sentimentos, de participar até daquelas coisas que os porcos comiam, ele cai em si. E o arrependimento começa a ser gerado dentro dele. E ele dizia: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Eu vou dizer para o meu pai que ele não precisa mais nem me tratar como filho. Basta que ele me faça como um dos seus trabalhadores. Basta que ele me tenha dentro da sua casa como um escravo. E ele volta para a casa do pai assim. Ele volta para a casa do pai assim. Mas o pai, ao vê-lo, não tem sobre si um sentimento de vingança, de rejeição, de desprezo. O pai vai ao seu encontro e o abraça. E é interessante porque mesmo antes do filho se expressar nesta dimensão, o pai o perdoa. Interessante porque ele volta para a casa do pai com a alma impregnada por um sentimento de escravidão. Deus quer arrancar em nós, na nossa mente, na nossa alma, as impressões de uma alma escrava. Esse sentimento e essas marcas na nossa alma de escravidão nos impede de vivermos o que Jesus conquistou por nós na cruz do Calvário. Filho com mente de escravo não vive aquilo que o filho pode viver. Deus quer nesta manhã renovar a nossa mente, restaurar a nossa alma, e todos os sentimentos que trazemos em nós e marcas da escravidão sejam quebradas. Muitos de nós estamos impregnados na nossa alma pelos sentimentos e as nossas emoções controladas, por sentimentos de inferioridade, que nos impede de sermos exatamente aquilo que Jesus planejou e conquistou para nós na cruz. A minha oração nesses dias é: Pai, ilumina os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender quem nós somos em Cristo Jesus. Essa era a oração de Paulo, quando ele escreve a carta, a primeira oração que ele faz à igreja que estava em Éfeso. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados. Observe esta carta, abra comigo, Efésios, carta de Paulo, Efésios capítulo 1. Este filho, ele volta com mentalidade de escravo. Ele vai fazer a sua confissão de arrependimento. Pai, eu pequei contra os céus, eu pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, desfaze-me como um dos teus trabalhadores. Faz a confissão. É preciso fazer confissão de pecados. É preciso fazer. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. A Bíblia diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O salmista, ele se expressa e diz: enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei, secaram-se os meus ossos e a minha alma se tornou em sequidão de estio. Olha só, enquanto eu me calei, enquanto eu não confessei o meu pecado, a minha alma se tornou em sequidão de estio. O que é isso? Foi para o deserto, lugar árido. Tem muita gente assim, vivendo em lugares áridos, não tem alegria, não desfruta de felicidade plena. Por quê? Por causa de pecado não confessado. Esse jovem, ele peca, atrai as consequências, mas o arrependimento chega ao seu coração, ele se levanta para fazer confissão e ele vai ser restituído. Deus tem restituição para cada um de nós, mas a restituição passa pelo arrependimento, pela confissão. Diga arrependimento e confissão. Diga arrependimento e confissão. É preciso nos expormos. Algumas pessoas estão presas, cativas, perderam a alegria, aquele gozo, aquela felicidade de fazer parte do corpo da igreja, de serem ativos por causa do
pecado. E você sabe, parece que a alegria sumiu, o prazer nas coisas de Deus desapareceu. Tudo isso em consequência do pecado. Mas a esperança para você, diga para o seu irmão, a esperança para você. Você não tem coragem de falar para o seu irmão, né? Então fala assim: tem esperança para mim. Tem esperança para você. O Pai está de braços abertos para nos receber, para nos perdoar. Observe aqui a oração de Paulo, no capítulo 1. Diz assim, versículo 18: e oro também para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento. E eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus, acima de todo o principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche tudo em todos. Aqui fala da grandeza, a grandiosidade do plano de Deus para as nossas vidas. Queridos, se nós pudéssemos compreender de verdade, compreender mesmo quem nós somos em Cristo Jesus, na condição de filhos, nós já estaríamos vivendo numa nova dimensão. É isso que Deus quer fazer com você hoje. Marcar você na sua consciência, imprimir na sua alma, ativar no seu espírito esta verdade. Quem você é, qual é a sua identidade em Cristo Jesus. Este jovem, ele volta arrependido, ele faz a sua confissão, mas a princípio ele chega com a mentalidade de escravo e diz: basta para mim ser escravo na tua casa. Eu quero dizer para você, não basta não sermos escravos na casa do Pai. Tudo que Ele quer é que assumamos a nossa identidade de filhos. Jesus disse assim: eu já nem vos chamo vocês mais de servos, mas de amigos. O servo, preste atenção, o servo jamais ele sabe, ele conhece os segredos do coração do Pai. O servo não lhe é revelado os segredos do coração do Pai. Deus quer nos dar nesta manhã a identidade de filhos, para que nós saibamos como filhos o nosso lugar na casa do Pai. Quando ele volta para casa, ele vai ser restituído na aliança. O Pai vai colocar sobre ele um manto de autoridade, a túnica que lhe dava o direito, como filho, de exercer governo sobre os demais que trabalhavam na casa do Pai. Você vai estar comigo não na condição de servo, não na condição de escravo. Você vai estar comigo na minha casa na condição de filho. Como ele chega? Maltrapilho, o cheiro insuportável. A primeira providência que o Pai fez foi dar a ele vestimentas novas, a túnica de autoridade. É o que Deus tem para a minha vida, é o que Deus tem para a sua vida. Você pode ser revestido com o manto de autoridade, o manto de governo que cabe ao filho, aos filhos. Você pode entender isso? A minha oração é que sejamos ampliados nesse entendimento, assumindo a nossa identidade no reino. Tem gente que se acha o menor, se acha o mais insignificante no contexto da sociedade. Tem gente que tem vergonha de assumir a identidade de filho, se omite, se esconde.
Nós não somos pessoas de segunda categoria, de terceira categoria. Nós estamos colocados no topo, como gente, como povo, porque nós somos filhos de Deus. Você pode entender isso? Isso é glorioso, é maravilhoso poder compreender e entender. Sabe por que vivemos assim? Como que envergonhados da patente da identidade de filhos? Porque nós não temos o entendimento e a revelação de quem nós somos. O que aquela mulher que perdeu a dracma fez? Em primeiro lugar, sabe o que ela fez? Ela teve que acender uma lâmpada, a candeia. Sem a lâmpada, sem a candeia, sem a luz, era impossível ela encontrar a dracma perdida. O que isso quer dizer? Sem a revelação, sem o entendimento, a compreensão dos mistérios de Deus, você não pode encontrar aquilo que foi roubado, aquilo que foi perdido. Muitas pessoas perderam e outras nem assumiram ainda o lugar de autoridade que tem por direito, conquistado por Jesus na cruz, porque não tiveram entendimento e a revelação de quem são em Cristo Jesus. A minha oração nesse dia é que todos nós tenhamos os nossos olhos espirituais iluminados, a candeia iluminada dentro de nós, para que descobramos no nosso interior esta verdade e encontremos esta revelação, quem nós somos em Cristo Jesus. Este jovem, ele volta com a consciência impregnada, a consciência de escravo. Basta para mim ser escravo, tá bom demais ser escravo na casa do meu pai. Eu quero dizer para você, não tá bom não, e não é isso que Deus tem para você. Deus tem para você um lugar de filho. Lugar de filho é o lugar da autoridade, é o lugar do governo. Diga eu recebo. Diga eu recebo esta nova identidade. Quando nós não sabemos quem nós somos tomados por sentimentos terríveis de inferioridade. A Bíblia fala a respeito de Saul, fala a respeito de Jonatas. Jonatas tinha uma aliança com Davi. Jonatas amava Davi, Davi amava Jonatas e fizeram uma aliança de proteção. Quando Saul morre, vem a notícia, um dos filhos de Jonatas era cuidado por uma ama, e ela sai correndo por causa da notícia e a criança cai. E a criança é traumatizada nos dois pés. Olha, foi traumatizada nos pés, se tornou uma criança aleijada. Ela saiu do palácio, ela morava no palácio, essa criança morava em Jerusalém, ela era neta do rei. Na linhagem de sucessão, ela tinha a possibilidade de chegar ao trono. Mas ela traumatizada, ela foi tirada do palácio e ela foi levada para um lugar chamado Lodebar, que é um lugar insignificante. E lá estava aquela criança e ela cresce ali, aleijada de ambos os pés. Quando Davi assumiu o trono, ele traz à memória a aliança que ele tinha com Jonatas. Ele diz: eu fiz uma aliança com Jonatas. Olha o que é uma aliança, o que nos dá direito. Eu fiz uma aliança com Jonatas e eu quero usar de bondade para com a casa de Saul por amor a Jonatas. Existe alguém da casa de Saul? Será que ainda existe alguém? Porque a guerra tinha consumido muitos da casa de Saul. Muitos. Será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele por amor a Jonatas? E disseram a Davi: existe sim. Existe uma pessoa que se chama Mefibosete. Ele está morando em Lodebar. Ele foi traumatizado, ele é aleijado. E Davi manda uma comitiva lá para a casa de Maquira em Lodebar, para transportar Mefibosete, trazê-lo de volta para o palácio. Olha, ele estava como que no monturo, no lugar do lixo. Davi, o rei, ele se lembra e diz: eu quero que o traga para que ele esteja comigo no palácio. Quando Mefibosete entrou na presença de Davi, ele tremia. Ele estava impregnado por um sentimento de escravidão. O trauma afetou a sua alma, afetou as suas emoções, os seus sentimentos.
Olha como ele se expressa, tomado pelo medo. Davi olha para ele e percebe que ele estava com medo e diz: não temas, Mefibosete, eu vou usar de bondade para contigo. Ele achou que ele ia morrer, e ele olha para Davi, tomado pelo sentimento de insignificância, diz: quem sou eu para que você olhe para mim? Eu não passo de um cão morto. Imagina o sentimento da alma deste jovem. Eu não passo de um cão morto. Eu estou vivendo a minha insignificância, traumatizado, aleijado. Quem sou eu? Davi estava lá, Mefibosete diante dele. Diz: Mefibosete, preste atenção. Eu tinha uma aliança com seu pai, e por causa desta aliança, você vai se assentar à mesa comigo, e todos os dias da sua vida você vai comer pão à minha mesa. Todos os dias da sua vida. E aquelas pessoas que trabalhavam para o seu pai, que eram escravas do seu pai, agora vão trabalhar por você. E todos os dias você vai estar aqui comigo no palácio e vai comer pão à minha mesa. Eu fico imaginando Mefibosete, quando ele se assentava à mesa do rei, aquela mesa tomada por alimentos, e toda mesa geralmente tem a toalha que se coloca sobre a mesa. Quando Mefibosete era colocado naquela mesa, ninguém mais via que ele era deformado dos pés. Ninguém mais via. Deus quer que você se assente à mesa. Há uma mesa posta, uma mesa colocada para que você se assente à mesa. Muitas vezes a nossa alma, debaixo de traumas, somos tomados por sentimentos de insignificância e não nos achamos nem dignos de nos aproximarmos da mesa. Lá estava a mesa, e todos os dias Mefibosete estava lá. Imagina os príncipes que vinham para se sentar com Davi à mesa, olhavam para Mefibosete, mas ninguém mais via a deformidade dele. Ninguém mais via a deformidade dos seus pés. Queridos, os nossos pés, quando a Bíblia fala dos pés, não está falando destes pés. Os pés falam da mente, da nossa alma, dos nossos sentimentos. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. Quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. É aqui, meu irmão, é na sua mente, é na sua alma. Precisamos de cura para as nossas almas. Não é o nosso eu simplesmente assumindo o lugar de Jesus Cristo, não. Tem muita gente assim, tirando Cristo e colocando eu me encontrei comigo mesmo, agora sou eu. Não é isso, mas é entendendo e compreendendo esse mistério tão extraordinário, que fomos feitos filhos através da morte de Jesus na cruz do Calvário, e assumindo a nossa identidade. Para concluir, quando nós olhamos para o personagem chamado irmão do filho pródigo, que o pai resolve celebrar festa porque o filho que havia sido perdido foi encontrado. Qual é o comportamento do irmão do filho pródigo? Desta festa eu não participo. E ele chega para o pai e ele argumenta assim: há quanto tempo eu te sirvo? Olha, sem nunca transgredir um dos teus mandamentos. Eu nunca fiz o que este teu filho fez. Eu não sou como ele, eu estou aqui te servindo há tanto tempo. Tem gente dentro da casa do pai, mas não desfruta da casa do pai. Tem o direito de filho, mas tem a mente de escravo. Ele era servo, ele era íntegro, ele era reto. Era como um fariseu que guardava tudo com o mandamento. Tinha um discurso. E está perdido dentro da casa do pai. Ele se perdeu dentro. É como a dracma. Aonde a dracma fora perdida? Dentro da casa da mulher. Tem muita gente perdida dentro da casa do pai. Não sabem quem são. O meu desejo é que possamos entender esta verdade. Queridos, Deus quer que, muito mais do que
estarmos na igreja uma vez por semana ou duas, verdadeiramente assumamos o nosso lugar de filho. Você, quando for para sua casa, você continua sendo filho. Amanhã, segunda-feira, quando você for para o trabalho, você continua sendo filho. Você não é filho apenas quando você entra neste lugar. Quando você for para a faculdade, para a universidade, lá você continua sendo filho. Aonde você estiver, assuma a sua identidade de filho. Na verdade, você não precisa colocar um crachá, sou filho. Eu escrevi um livro, não está publicado, nasci de novo, agora sou filho. Nasci de novo, agora sou filho. Para termos um entendimento aberto do que é ser um filho. Que o Espírito de Deus ilumine os nossos olhos, para que na casa do Pai não sejamos como o irmão do filho pródigo, na condição de simplesmente estar servindo como escravo, mas vivendo a plenitude da identidade de um filho. Você pode sair daqui marcado por esta nova identidade. Esses sentimentos de insignificância, de indiferença, seja lá o sentimento que esteja tomado a sua alma nesses dias, isso pode ser curado pelo poder da palavra de Deus. Você é filho. Você vai poder falar com todos os níveis de pessoas, desde as pessoas mais simples da sociedade até o mais alto posto de autoridade. Você vai poder entrar e sair sem nenhum constrangimento. Amém? Porque você assumiu o seu lugar de filho. Diga: eu sou filho e não estou perdido na casa do Pai. Se coloque em pé. Dê um aplauso ao Senhor. O pecado nos afasta de Deus. O arrependimento nos coloca no caminho de volta para o propósito. A confissão de pecado, ela é fundamental para que os grilhões e as cadeias que prendem a nossa alma sejam quebrados. E Deus tem restituição para você. Você pode ser restituído nesta manhã de domingo para viver a plenitude da aliança, na identidade de um filho. Feche os teus olhos. Vamos adorar, depois nós vamos orar. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente, e posso minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Levante suas mãos aos céus, adore a Ele.
você que deseja ver ser marcado, selado, para viver essa nova identidade. Eu sei que é possível que tenhamos pessoas conscientes e têm vivido a plenitude dessa identidade, mas é possível que algumas pessoas ainda não tenham essa percepção espiritual ativada e precisam desta oração para que sejam ampliados desse entendimento espiritual. Eu quero orar por você, para que você saia deste lugar selado e marcado pelo Espírito Santo, para viver a plenitude desta identidade, a identidade de um filho, vivendo como filhos da luz. Se você deseja, você vai se dirigir mais próximo ao altar quando ministramos, e eu vou orar com você, para que você saia deste lugar debaixo desta consciência de entendimento, deixando essa mentalidade de escravo para viver a plenitude de um filho. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. E posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. levante as suas mãos aos céus. O Espírito de Deus, que restaura todas as coisas, está aqui para trazer restauração sobre a sua vida, restauração sobre a sua vida, restaurando a sua identidade de filho. Você não foi feito para o mundo, você foi feito para Deus. Uma nova identidade, uma nova identidade. Deus não nos chamou para sermos escravos, Deus nos chamou para sermos filhos. Toda a ação e operação das trevas sobre a sua vida estão sendo quebradas pelo poder do nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Todos os traumas na sua alma, a impregnação por sentimentos de insignificância estão sendo arrancados no nome de Jesus. O Espírito de Deus está sendo derramado sobre a sua vida nesta manhã. Recebe agora a unção, a virtude, o poder do Espírito Santo. Seja marcado e selado para um novo tempo, assumindo uma identidade de filho. Que a mão do Senhor venha sobre ti, te abençoando. Os teus olhos espirituais sejam abertos, iluminados, para compreender os mistérios da palavra de Deus. As tuas dúvidas sejam arrancadas agora da sua alma. Todo e qualquer sentimento que inundou a sua alma, que tem aprisionado no cativeiro das emoções da insignificância, sejam quebrados agora. Agora recebe a unção, recebe a virtude, a marca da nova identidade, para viver a plenitude como filhos de Deus. Agora recebe no nome de Jesus. Diga: eu recebo a nova identidade de filho, em o nome de Jesus.
A igreja pode dar um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Que a cada dia, a cada manhã, quando o sol nascer, vocês contemplem e vejam que vocês são filhos de Deus. Amém. E andem como filhos, se portem como filhos, falem como filhos, ajam como filhos, se assentem à mesa como filhos. Deus te abençoe. Glória a Deus. Podemos assentar. Gostaria de chamar aqui a Raquel. Nós vamos orar pela Raquel. A Raquel tem liderado na igreja um tempo de oração pelas nações, orando por Israel, pelo mundo árabe. Nós temos intercessão na igreja contínua, hein? Pela cidade, pelo estado, pela nação e pelas nações da terra. E Deus tem colocado sobre a Raquel uma chamada de intercessão, de oração e também uma chamada missionária. E se é assim, ela vai. Nós vamos abençoá-la para que ela vá. E ela vai e volte. Glória a Deus, isso mesmo, é que eu toco aqui. Ela disse: vai e volte, é isso mesmo, tem que voltar. Os pais ali, como esse negócio, tem que voltar. Que abençoe você. Vamos orar, se coloque em pé, abençoando a vida da Raquel nesta missão, nesse tempo. Que o Deus dê a ela sabedoria, graça, que ela seja um canal da expressão, da manifestação de Deus por onde ela passar. Amém? Levanta sua mão direita aqui. Pai, te louvamos e te bendizemos pela vida da Raquel, pelo entendimento e a compreensão da chamada que repousa sobre ela. Que a tua mão de poder, ó Pai, a guarde, a proteja, a livre. Ó Deus, toda a equipe, o grupo que estarão indo à missão. Deus, que o Senhor dê graça a eles no relacionamento, na visão de unidade, de propósito. E ali, ó Deus, eles sejam canais, instrumentos para a cura, para a libertação, para a transformação e para a fundamentação da tua palavra. Que o Senhor te abençoe, Raquel, na sua ida e na sua volta, no nome de Jesus. A igreja diz amém. Deus que te abençoe. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nesta manhã? Quarta-feira tem mais, sexta-feira tem mais, semana que vem tem mais, amanhã tem muito mais. Deus que te abençoe. Não fiz oferta? Sente aí, pelo amor de Deus. Olha só, daqui esse aqui, olha só. Nós temos um presente. Nós não nos movemos pelo dinheiro. Amém, queridos? A oferta é uma oportunidade para que você seja largado na sua conquista pessoal. Esse é o entendimento que temos. A nossa expressão de fidelidade. Parece um buquê de flores, né? Na verdade, o que é isso aqui? Quantos gostam de alface? Quando você sair, vai ter um pezinho de alface para você lá. Fala: apóstolo, que negócio é esse? Depois você vai entender. Na verdade, nós temos lá na chácara, o nosso caseiro, ele plantou muito alface. Ele falou que queria semear alface. Se ele semeou alface, ele vai colher o quê? Alface. Milhares de pés de alface. Vamos profetizar sobre a vida deles. Eles vão prosperar. Então eles estão semeando hoje alface. E quando você sair, você já vai ter o seu almoço. Tem algumas irmãzinhas que só vivem de alface, né? É alface de manhã, é alface à tarde, é alface à noite. Já não aguenta mais alface. E o marido fala: pelo amor de Deus, faz aí um bife para mim. Então quando você sair, você vai poder pegar ali alguém que está semeando na sua vida. Mas antes eu quero dar a oportunidade, Kiraná, a oportunidade para você plantar a sua semente nesta manhã. Dar a oportunidade para você se expressar na fidelidade da entrega do dízimo. Você vai poder entender esse mistério de Deus. Como é bom termos a oportunidade. Deus prepara a terra está preparada. Você vai lançar a semente vai germinar, a planta vai crescer e você vai poder colher. Então curve a sua cabeça, eu vou orar pelas suas finanças. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã, pela palavra, identidade de filhos. E agora, Deus, temos a oportunidade de plantarmos sementes do teu reino. Que a tua mão de poder venha sobre a igreja, prosperando a jornada dos teus filhos. E nesses dias, ó Pai, a prosperidade venha de uma forma plena, uma forma abundante, e que não haja necessidade alguma entre os teus filhos. Que todos possam olhar para os teus filhos, para a igreja, e ver a mão do Senhor, a bênção do Senhor, a dispensa dos teus filhos, tendo provisão plena, provisão em abundância. Eu abençoo as tuas finanças, no
no nome de Jesus. Diga amém. Se você precisa do envelope, os obreiros estão posicionados. Se você precisa passar o seu cartão, temos aqui também os obreiros. Quando ministramos o louvor, pode vir ao altar. Eu tenho uma aliança que é maior do que eu tenho uma aliança que foi feita com Deus. Mesmo quando meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Tenho uma aliança que é maior do que eu tenho uma aliança que foi feita com Deus. Mesmo quando o meu mundo parece acabar, quando os sonhos se frustram, vou confiar na nossa aliança. Aliança de amor é o abraço de Deus em mim. Aliança de amor é o que Cristo sofreu por mim. Quando fraco estou, tu és forte pra me levantar. Se tudo acabar, nossa aliança não passa. Glória a Deus. Se coloque em pé. Então vamos agradecer mais uma vez ao Senhor por esta manhã. Pai, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã, pela tua palavra, pela revelação que veio ao nosso coração. Nós damos a ti o louvor e a adoração. Que a bênção do Senhor esteja em cada lar, sobre cada família. Que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Deus, eu abençoo os teus filhos. Que haja paz, prosperidade, crescimento espiritual, maturidade. Ilumina, ó Pai, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender os mistérios da palavra. Eu ordeno a bênção do Senhor sobre a tua vida, hoje e para sempre, no nome de Jesus. Diga amém. Dê um abraço nessa pessoa que está perto de você aí. Diga a ela: Deus que te abençoe, uma boa semana. Shalom. Aliança de amor é o abraço de